Olá meus amigos, aqui quem fala é o professor Gesiel Oliveira, sou professor de Geopolítica e Direito Constitucional. E eu quero falar aqui em pouquíssimos minutos para você entender o que é que está acontecendo se Lula continuar escalando a crise com os Estados Unidos e atacando Donald Trump. Primeiro você precisa entender que Trump pode aplicar a Global Magnitsky e também uma outra lei ainda tão perigosa ou mais que ela, que é a IEPA, International Emergency Economic Powers Act, uma lei que foi criada em 28 de outubro de 1977 e que traz uma série de implicações, de consequências do ponto de vista financeiro. Sem falar na seção 301 do Trade Act de 1974 dos Estados Unidos, que é uma legislação que permite ao governo americano investigar, analisar práticas abusivas comerciais, como as que foram identificadas que estão sendo praticadas pelo comércio brasileiro. A seção 301, por exemplo, permite que práticas que forem consideradas como ilegais, injustas do ponto de vista comercial pelos Estados Unidos, possam ser impostas sanções comerciais adicionais. Eu estou falando de tarifas e restrições que podem durar de 4 até 10 anos. A revogação do visto dos ministros do STF e também de seus familiares é só o início. Ainda vem congelamento de bens dos Estados Unidos, caso seja aplicada a lei Magnitsky, proibição de negócios com empresas americanas, bloqueio internacional de contas via sistema SWIFT, que é um sistema que envolve simplesmente 11 mil bancos. Tudo passa pela mão dos Estados Unidos e se ele bloquear, todos os ativos financeiros ficam imediatamente congelados. Estou falando de sanções ainda mais sérias que podem vir, como sanções econômicas envolvendo a OTAN e os seus países aliados. E se mesmo assim a insistência de Moraes continuar, o Trump pode aplicar sobretaxações que podem alcançar até 500%, como ele já prometeu para a Rússia, que pode ser aplicado para aqueles que também fizerem negócios com a Rússia. Impor sanções comerciais via seção 301, retirar apoio de organismos como o FMI e a OEA, desencadear, portanto, uma fuga gigantesca de investimentos e um avanço muito grande do desemprego e uma alta do dólar. Gente, eu estou falando de gasolina a R$15, eu estou falando de arroz a R$25, eu estou falando de feijão a R$40, estou falando de carne a R$70. As pessoas não estão entendendo o que está prestes a acontecer se nada for feito. Inflação fora de controle, desemprego em massa, fechamento de empresas, de indústrias, Estado quebrando e atraso de salários para servidores. É disso que eu estou falando. E não se engane, nem China, nem Rússia, nem Irã, ninguém vai comprar a briga do Lula, ninguém vai comprar a briga de Moraes. Quando os Estados Unidos agem, só resta ao mundo assistir. A história já mostrou o que acontece com tiranos que desafiam Washington. Em 1989, prisão do general Noriega, acusado de fraude eleitoral, de perseguição à oposição, de implantação de ditadura. Granada, 1983, o início da implantação de um governo comunista foi abortado pela ação dos Estados Unidos, que invadiu aquele país. Haiti, 1994, com a restauração da democracia após um golpe. Iraque, 2003, Irã, 2025, quando Trump autorizou um bombardeio e entraram de forma furtiva, destruíram toda a estrutura aérea, a estrutura de armas daquele país, um país que tem a capacidade militar quase 2 vezes maior que o Brasil. O que é que essa gente está achando que vai protegê-los contra o Trump, contra a fúria dos Estados Unidos? Uma caneta carregada de ego? O Brasil não tem munição para suportar 2 horas de guerra com nenhum país. A China não aguentou nem 20 dias de imposição desse tarifaço. Os Estados Unidos, eles esmagaram qualquer tentativa da Índia de se opor, e a Índia já saiu do BRICS na prática e foi para lá.
está fazendo acordo com os Estados Unidos nesse momento. Enquanto isso, nós estamos aqui com um líder totalmente descontrolado, sem noção alguma, levando um país promissor como é o Brasil para o buraco. A pergunta é: até onde Lula vai esticar essa corda para proteger Moraes em detrimento do sofrimento do povo brasileiro?